Vale a pena montar escritório de advocacia em 2025? Será que vale a pena? Eu acho que isso é uma dúvida que todos os advogados estão vivendo nessa geração. Tem advogados que já têm carreira consolidada e está pensando: e agora? Será que eu vendo meu escritório? Será que eu converto isso em uma moradia para alguém? Será que eu divido esse escritório? Enquanto outros que estão se lançando estão com dúvidas do tipo: acho que montar escritório não compensa, acho que continuar na internet é o que está valendo a pena, redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube. Pois é, isso é a dúvida da maioria dos advogados. Sejam bem-vindos e hoje nós vamos falar os prós e os contras de você ter um escritório em 2025. Então, bora lá! Gente, quem acompanhou o primeiro vídeo tutorial, lá eu contei a minha jornada, parte dela dentro desses 14 anos de advocacia. Já faturei mais de 10 milhões de reais em honorários, mais de 100 milhões em processos e tenho uma longa carreira. Tenho escritório em Mato Grosso do Sul, tenho em Brasília, tenho aqui em Alphaville, São Paulo, tenho em São Paulo também. Sou sócio de vários players e empresários. Lidero hoje o maior ecossistema de advogados do Brasil. E o meu propósito aqui nesse canal é te ajudar. Então, hoje, nesse título, nós vamos falar sobre os escritórios em 2025. O que os grandes estão fazendo? Qual é o caminho que o mundo vai partir, já que estamos diante da inteligência artificial, estamos diante das redes sociais? Tudo está ficando digitalizado, tudo está digital agora. Se eu peço uma comida, ela vem pelo iFood. Enfim, é isso que nós vamos falar. Eu venho de uma advocacia conservadora, da advocacia tradicional, assim como muitos que me acompanham. Então, eu sempre tive um bom relacionamento com professores, com coordenadores, docentes, pessoas ligadas a faculdades, às OABs. Inclusive, muitas dessas pessoas, elas participam ativamente do meu evento da ADVX. Certo? Mas também gosto muito da nova advocacia. Eu estou no meio do caminho. Eu estou entre a galera que está vindo e a galera que já carrega um conservadorismo, uma advocacia mais tradicional. Portanto, só para vocês entenderem, eu percorro os dois mundos com muita facilidade, É por isso que eu consigo ajudar você que está começando a advocacia e também você que já tem uma carreira e está em dúvida se compensa se posicionar no digital ou não. Por quê? Acreditem, na advocacia, por ser um ensino conservador tradicional, existe ainda uma certa resistência sobre se posicionar no digital. Eu mesmo passei por isso. Eu mergulhei em várias imersões em Alphaville, investi milhares de dinheiro em mentorias para então eu aceitar essa realidade. Por isso que eu estou aqui gravando, para te ajudar a você sair do ponto que você está. Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre a advocacia do ano de 2025. Vocês, antes da gente prosseguir, é muito importante que você curta, que você comente, que você compartilhe, que você se inscreva nesse canal, para que assim a gente consiga propagar ainda mais essa mensagem, para que o próprio YouTube perceba a importância de você compartilhar conteúdos como esse, tá bom? Só estou colocando meu iPad aqui e bora para cima. Vamos lá. Advocacia, como que a advocacia está em 2025? Eu comecei a advogar praticamente no ano de 2011, né? Estou completando 14 anos esse ano. Trabalhei em vários estágios públicos, defensoria pública, trabalhei na prática jurídica da faculdade. Então, eu tenho uma carreira de front mesmo, de atuar na linha de frente. Então, eu consigo te ajudar com propriedade sobre essas questões. E também hoje estou no maior evento aí de advogados aqui de Alphaville. Então, do Brasil, Alphaville Brasil. O que acontece, gente? Você, presta atenção nisso aqui. Se você é alguém que está no início da advocacia, você
precisa urgentemente começar a gravar conteúdo, ok? Se você não faz isso, você vai ficar em extrema desvantagem sobre os grandes. Você vai pagar um alto preço por não estar se posicionando na advocacia. Então, você precisa se posicionar. Você precisa realmente fazer parte desse mundo. Esse mundo, ele não tem volta. Ou você se posiciona, ou você vai ficar para trás. São dois caminhos. Ou posiciona, ou vai ficar para trás. Não tem como você viver a advocacia sem se posicionar. Não tem como. Então, se você ainda não grava conteúdo, especialmente você que está no início da advocacia, corra atrás do prejuízo e vá gravar conteúdo. E vá abrir essa câmera do celular. Ah, Paulo, eu preciso de uma câmera profissional? Não. Você só precisa disso aqui. Tá? Só apenas disso aqui, você já pode começar a se desafiar. Você que está começando, você precisa entender que a advocacia, ela é feita de fases, tá? Você precisa conquistar clientes, certo? Então, eu vou começar já provocando todos vocês. Como que vocês atendem cliente? A advocacia tradicional, ela atende cliente de forma presencial no escritório. A advocacia digital, ela atende clientes através de contatos via Instagram, LinkedIn, Google Ads. A agenda, uma call, essa call é feita pelo celular ou pelo computador, via Zoom, via Google Meet. E então, você estabelece o fechamento de contrato. Essa é a nova advocacia. Porém, embora ela esteja sendo praticada com muita força por grandes escritórios, ela ainda está em transição. Ela não é a advocacia dominante. Quem fala que isso é dominante está mentindo para você, está querendo vender um curso para você cair nessa pegadinha aí. Eu te falo por quê. Por que você está falando isso, Paulo? Porque lembra quando eu disse que a advocacia ela ainda é tradicional? Então você tem que pensar o seguinte, que embora a gente ainda viva as audiências telepresenciais e os atendimentos telepresenciais, os magistrados e desembargadores, ministros, eles ainda mantêm um posicionamento mais tradicional, de forma que, por várias vezes, você vai ver magistrados, desembargadores, designando audiência via presencial, designando sessões de julgamento através do presencial. Então, você precisa fortalecer esse contato humano. É por essa razão que eu vou te explicar nesse vídeo a importância de você ter um escritório. Paulo, mas e aí? Você disse que eu que estou começando a advocacia, eu preciso me posicionar no digital. Sim, porque você não tem condição hoje de comprar um escritório. É por isso que eu estou falando para você começar imediatamente a gravar conteúdo. Eu já tenho uma carreira na advocacia, eu já tenho 3, 4, 5 anos na advocacia, eu já tenho até mais. Para você, primeiro você precisa identificar se você já tem um faturamento mínimo. Qual é esse faturamento? Se o faturamento que você tem já te permite ter uma liberdade, se já te permite você investir em um escritório, investir na compra de um imóvel. Para você que está me acompanhando, eu vou te ensinar, eu vou te explicar como que eu comprei um imóvel lá em Mato Grosso do Sul, um sobrado numa área nobre, que é uma das filiais nossa, foi onde eu iniciei minha advocacia. Eu comprei, olha isso aqui, eu comprei um imóvel sem dar entrada por 1/3 do valor que ele vale hoje, de forma financiada. Acredite, você consegue fazer bons negócios. Já vou falar disso, porque antes eu preciso interagir com os novos advogados e com os advogados de carreiras, e aí depois eu encontro vocês dois nessa parte da compra do teu imóvel. Então, já adianto, é importante. Por quê, Paulo? Por mais que você atenda o cliente via Instagram, via Zoom ou via qualquer outro tipo de ferramenta digital, isso ainda não te conecta a grandes clientes. Os grandes clientes aqui, os médios, eu até coloco os médios aqui. Os médios e os grandes clientes, eles precisam olhar no seu olho. Eles precisam entrar no seu escritório. Eles precisam sentar
na cadeira da tua sala ou da tua poltrona. Não importa, eles precisam desse contato para validar se você é ou não é um bom profissional. Por isso eu estou numa estrutura física. Aqui é uma das minhas unidades em Alphaville e aqui é uma das minhas salas, que eu tenho várias aqui em Alphaville, São Paulo. A gente precisa. Eu posso confessar para vocês que quando eu comecei a mergulhar no mundo digital, como eu venho de uma advocacia tradicional, eu achei que eu estava até errado. Eu achei que assim, nossa, por que eu vou manter uma estrutura? É um custo muito alto. Você precisa, mesmo que essa estrutura não fique cheia todo dia, mesmo que você atenda via digital, você precisa de uma estrutura para chamar o teu time para trabalhar, para atender clientes especiais, para fechamentos de grandes contratos. Você precisa da tua estrutura para vender a tua imagem, o teu branding. As pessoas sabem que você tem um escritório através da divulgação dos vídeos, fotos que você vai colocar na tua rede social. Isso te dá autoridade, isso te dá uma prova social, uma validação das tuas conquistas. E convenhamos, eu já falei no tutorial, quem não assistiu, entra lá na aula 1 do tutorial, que eu mostro como que foi parte da minha jornada na advocacia. Os clientes precisam sentir confiança em você. E uma das maneiras de sentir confiança é através do resultado, além da imagem. Então, quando você está num carro bom, quando você está em um escritório bom, você está despertando a atenção dessas pessoas. Você está exalando resultados. Isso te dá confiança, te dá autoridade sobre o cliente. Lá no Sobrado, em Mato Grosso do Sul, onde eu iniciei minha profissão, quantas vezes o cliente já chegava ali, já só de parar na rua daquele escritório, porque era uma área nobre, só de parar naquela rua, os clientes já chegava amaciado para fechar contrato na minha mesa. Era só eu falar o que precisava ser feito e eu falar o valor e a forma de parcelamento, dependendo do caso. Mas ele já estava amaciado, então você precisa gerar essa experiência. Ponto. Paulo, mas a advocacia, ela é digital e ela vai só aumentar esse campo. Mas ainda estamos em uma transição. Paulo, mas tem pessoas falando de inteligências artificiais, tem mentores falando que é só isso. Eu já participei de várias mentorias, já paguei acima de 80, 100 mil reais. Eu tenho mentorias de acima de 300 mil. Mas essas eu ainda permaneço, que eu gosto e valido aquilo que me ensinam. Mas eu confesso para você que eu vou fazer uma revelação. Existem muitas mentorias que a galera está falando sobre inteligências, sobre um monte de ferramentas digitais, que ainda não é o momento para isso. Pode ser que se torne momento em determinado período. Mas para o Brasil, nessa fase, você concorda que você primeiro precisa aprender a mexer nessas ferramentas? Você concorda que não só você, mas um judiciário inteiro do Brasil precisa entender como manusear esse tipo de ferramentas? Você acha que, enquanto não houver na prática, esse ensino de como manusear determinadas ferramentas, você acha que o judiciário vai permitir a digitalização, que a inteligência artificial faça o trabalho de um juiz, de um magistrado ou de um servidor público? Dificilmente, gente. Hoje, assim, alguns que se destacam, eles já estão fazendo isso nos escritórios, assim como eu faço, mas isso é uma conversa para um outro vídeo que eu vou preparar especialmente para você. Aqui eu quero te alertar que ainda é importante o escritório, por várias razões, como eu já mencionei, além do branding. Como que o advogado se vende? Pega o Nelson Williams, por exemplo, pega qualquer outro advogado. Como que os advogados se vendem? Eles mostram suas conquistas, seus carros, seus escritórios, suas casas. Isso é físico, isso não é digital. O digital é a forma de eu transmitir a mensagem para você. E você, advogado e advogada, o que você vai fazer é traçar um plano para você comprar o teu escritório. Então vamos lá. Você que está no início da advocacia, o que eu sugiro? Comece a gravar conteúdo urgentemente, porque
Por mais que quem já está em carreira não esteja gravando conteúdo, ele já tem clientes. A advocacia, ela vive muito de indicação. Advogados de carreira que já passaram aí dos 3, 4, 5 anos e já estão colhendo resultados, esses advogados, eles vivem de indicação. Eu vivia só de indicação e vivo até hoje. Então, a advocacia é de indicação. Então, essa galera, toda hora tem uma indicação de cliente. Só que você que está iniciando, você não tem indicação de nada porque ninguém conhece o seu trabalho. Você concorda? Ninguém sabe se você é bom, se você é ruim, se você vai fazer o processo ganhar ou não. Por isso, nessa fase, como eu já expliquei no tutorial, que você vai lá, volta lá o vídeo, veja aquele vídeo lá, eu te ensino como você criar esse plano, essa meta. Ela é necessária para a tua vida. Então, grave conteúdo urgentemente e comece a divulgar mais o teu serviço. Divulgue indistintamente. Ah, Paulo, tem implicações éticas? Tem, mas você consegue driblar isso que eu sei. Tá? Advogado de carreira. Devo vender ou não devo vender o escritório? Você precisa readequar o seu escritório aos tempos atuais. Eu não falei que você precisa vender e também não disse que você não precisa, porque eu não sei como está a sua cabeça. Tem gente que já quer desistir da profissão. Não há palavra que eu diga para te impedir disso. Você concorda? Mas tem gente que quer ainda reestruturar o escritório e quer fazer acontecer. Então você precisa reestruturar. Os tempos mudaram. Então a advocacia tradicional não contava com equipamentos tecnológicos. Então você precisa investir nisso. Afinal, se você já tem um escritório, você já lutou o suficiente, você conseguiu comprar o teu escritório, agora só falta reestruturar. É o que a maioria dos advogados não querem fazer. Eles querem manter o mesmo padrão. Eles querem aquela mesa, aquela cadeira, aquele quadro, mas não querem investir em câmera, não querem investir em microfone, não querem investir em cenário. É aquela parede vazia, sem quadro. Gente, se você não investir num cenário, aqui está em reforma esse ambiente, aqui vamos ter mais de 4 cenários em um único ambiente, fora os outros. Hoje, as coisas são instagramáveis. Não é só sobre querer se aparecer, não é sobre isso. Isso é sobre querer se vender. Quando um estagiário seu, um advogado que trabalha para você, for gravar um vídeo e ele mostrar aquele ambiente, ele está divulgando o local que ele está trabalhando. Esse é um ponto. Segundo, o cliente ele vai sentir uma experiência muito maior no teu escritório. Pensa comigo. O cliente chega, ele tem um bom atendimento, ele é servido com bom café, ele é servido com uma boa água, num bom copo. Pensa comigo. Aí ele olha, o ambiente é todo instagramável. Pode ser que esse cliente que você tenha, ele já é alguém de idade, ele não está nem aí para isso, mas ele está olhando, ele está percebendo. Essas pessoas têm filhos, têm irmão mais novo, não importa. Só sei que tem alguém que está no celular que se importa com isso e vai marcar o seu escritório como um ponto de visitação. E dessa forma você vai se tornar famoso. Dessa forma você vai se tornar famosa e vai conseguir divulgar ainda mais seu serviço. Então você precisa entrar no digital associado à tua estrutura. Como eu disse para os novos advogados, a galera que está começando, eles precisam imediatamente gravar conteúdos e começar a se vender mais. Vocês que já possuem escritório, vocês precisam também gravar conteúdos modelado nessa reestruturação do escritório. Paulo, eu já tenho longos anos na advocacia e eu não quero ficar gravando conteúdo. Tudo bem, mas no mínimo você precisa contratar uma empresa de marketing para que ela possa divulgar o teu escritório, divulgar o teu serviço. Alguma coisa você tem que fazer. Afinal, é o jogo dos grandes. Eu estou aqui em Alphaville, sou sócio de grandes players como Pablo Marçal e eu estou te garantindo que isso não tem volta. Eu não disse que você deva vender o seu escritório porque o estabelecimento físico, o espaço físico é necessário, mas você precisa reestruturar o teu escritório. E os novos precisam traçar um plano para comprar o seu escritório. Eu vou fazer um vídeo, vocês que acompanharem nesse canal, por isso que eu volto a pedir para você curtir, se inscrever e comentar. Eu preciso entender as suas dúvidas para que eu possa gravar mais conteúdos como esse. Se você não comentar, se você não se inscrever, não compartilhar, o YouTube não vai entender como um conteúdo relevante. Então você precisa fazer isso. Afinal,
Estamos aqui trazendo muitos códigos, muitas informações que são de anos de advocacia em um único vídeo. Eu, se eu fosse você, aplicava tudo isso que eu estou falando e indicava esses vídeos para que alguns advogados se sintam ajudados. Afinal, é sobre transbordo. Estou aqui para transbordar, para realmente ajudar. E para caminharmos para o fim desse vídeo, lembre-se, novos advogados, vocês precisam traçar uma meta. Os advogados de carreira precisam reestruturar. Ambos precisam entender sobre investimentos. O advogado novo precisa ter uma meta de comprar escritório. Ah, eu não tenho condição disso. Então vá trabalhar em um coworking, mas vá em algum lugar. Não fique na sua casa. Se você ficar na sua casa, você não vai saber se conectar a pessoas, não vai saber o que está rolando na justiça, não vai saber nada, nem vai saber conversar com o cliente. Então você precisa sair desse ambiente, sair da sua casa. Os advogados de carreira, eles precisam continuar rodando a rotina, mas reestruturar. E ambos precisam entender sobre investimentos, como, por exemplo, leilão de imóveis. Eu comprei um duplex aqui em Alphaville, que é esse que eu estou, avaliado em R$1 milhão, eu paguei menos de 400 mil, parcelado. Eu vou fazer um vídeo para vocês, advogados, a como comprar o seu primeiro escritório, seja em leilão ou seja fazendo bons negócios, como eu fiz lá em Mato Grosso do Sul. Na Mato Grosso do Sul, comprei um sobrado por 600 e poucos mil reais, ele vale 2 milhões. Então, existem muitas oportunidades, só que você não foi treinado para isso. Nem a faculdade, nem a escola, nem ninguém ensinou você a fazer investimentos. E o meu propósito aqui é ajudar vocês, advogados, a realmente saírem do ponto que vocês estão. É por isso que eu lidero o maior movimento de advogados, a ADVX. Se você quiser conhecer mais, está na descrição. Entra lá, entra no meu Instagram, me segue lá e acompanhe meus conteúdos para que você tenha uma noção maior desse movimento. Tá bom? Tamo junto e te espero no próximo vídeo sobre como comprar seu primeiro escritório.